mais uma aula de Direito Processual Civil e o tema de hoje que nós vamos um pouquinho que debater será recurso extraordinário. Primeiramente, temos que falar da admissibilidade. Tem previsão legal, recurso extraordinário, ele é admitido, então, no ordenamento jurídico. E dentro desse ordenamento jurídico determina que, de acordo com o artigo 1029, que vai falar sobre as formalidades, e o artigo 102, que vai falar das hipóteses de cabimento, é admitido no ordenamento jurídico o recurso extraordinário. Quem são os legitimados para apresentar o recurso extraordinário? O mesmo daqueles dos demais recursos que nós estudamos aqui. Então, quando o legislador redigiu o artigo 996, ele fez de forma genérica. Então, ele diz: os recursos podem ser propostos tanto pela parte vencida, aquela que a decisão é em seu desfavor. O terceiro, e vamos lembrar, o terceiro é aquele que está fora do processo, não ingressou ainda no processo, e aquela decisão venha lhe prejudicar diretamente. Então, ele pode ingressar com recurso caso a parte vencida não queira manejar o recurso. É terceiro, enquanto estiver fora, entrou no processo, já virou parte. Se tem interesse e legitimidade, mesmo estando fora do processo, ele pode ingressar e apresentar diretamente o recurso extraordinário. E o Ministério Público, e aqui ele destaca que quando o Ministério Público atuar no processo como fiscal da ordem jurídica. Mas, professor, dentro de um processo, o Ministério Público ele pode atuar como fiscal da ordem jurídica ou como parte, sendo parte vencida o direito de manejar o recurso. E, às vezes, nos casos previstos no artigo 178 do CPC, ele trabalha como fiscal da ordem jurídica, botar a ordem que a lei seja obedecida. Ele que tem que zelar. O prazo. Já vimos também que o prazo, como é genérico, via de regra, só se excetua os embargos de declaração. Então, com exceção dos embargos de declaração, para os demais recursos, qualquer recurso, o prazo para recorrer, apresentar as razões e também o prazo para contrarrazoar, impugnar as razões é igual de 15 dias. Então, todos os demais recursos que está previsto no artigo 994, ele tem prazo de 15 dias. Professor, a única exceção que há é em relação aos embargos de declaração, cujo prazo tão somente é de 5 dias. O recurso extraordinário, assim como o recurso especial, ele exige um pré-questionamento antes. Mas o que seria esse pré-questionamento? Eu questiono ao tribunal recorrido e depois questiono ao tribunal competente. Então, eu vou fazer duas vezes o questionamento. Um na forma pré. Por que, professor, na forma pré? Porque o pré-questiono é para evitar que haja o recurso, que o recurso suba ao STF. Então, quem foi aquele que deu a decisão que afronta uma Constituição Federal, que afronta normas constitucionais? Eu verifico. Se for tribunais regionais, ou tribunais de justiça, Tribunal Regional Federal, o que é que eu faço? Eu, perante ele, apresento um questionamento. Questionamento através dos embargos de declaração, que nós já sabemos que tem prazo diferenciado. Então, eu pré-questiono ao tribunal recorrido com embargo de declaração. E questiono novamente se esse tribunal recorrido insistir em manter aquela decisão gravosa, aí eu vou questionar as mesmas matérias. Eu posso mudar a forma de questionar, mas as mesmas matérias que eu questionei em segundo grau, eu vou questionar no grau superior.
ou o que eu questionei em terceiro grau, eu tenho que utilizar para questionar no grau, no grau supremo, no grau especial. Portanto, o que seria pré-questionar é questionar antes de questionar no recurso extraordinário. Por isso que ele é chamado aqui, ó, pré-questionamento. Primeiro eu pré-questiono através de um embargo de declaração para o próprio tribunal que deu a decisão gravosa. Se ele não reformar, aí eu vou questionar a matéria no recurso extraordinário. Quem é competente para julgar? Olha só, eu estou falando tribunal recorrido e tribunal competente. Tribunal recorrido e o tribunal que irá julgar, o tribunal competente em julgar, o tribunal do julgamento. Então, esse tribunal competente para julgar o recurso extraordinário, a partir do momento que maneja, que ingressa com recurso extraordinário, o tribunal recorrido tem que encaminhar ele ao tribunal competente, que no caso seria o STF. Competente para julgar o recurso extraordinário é o STF. Em qual causa? Quais são as causas ou hipóteses jurídicas de cabimento que eu posso manejar, apresentar um recurso extraordinário? Via de regra, analisando as alíneas, contrariar a Constituição Federal. Lembrando que o STF, ele é guardião da lei magna, da carta magna, da carta máxima, que é a Constituição. Professor, e quem é o guardião das leis infraconstitucionais, que estão abaixo, federal? O STJ, e nós já vimos isso em RESP. Professor, além do pré-questionamento, tem outra coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que cumprir para que o meu recurso extraordinário seja recebido no tribunal? Sim. Qual seria ele? Eu tenho que fazer a repercussão geral, mas é o recorrente que tem que demonstrar a repercussão geral? Sim. Isso significa que não é qualquer afronta à Constituição que o STF vai perder o seu tempo. Briga de quintal que não tem repercussão geral, o STF não vai perder o tempo de analisar aquela questão. Por mais que seja relevante e o recorrente não consegue demonstrar a repercussão geral da questão, seja ela econômica, financeira, política, qualquer que seja essa repercussão que vai criar um problema social, se não conseguir apresentar essa repercussão geral, o recurso extraordinário não é recebido. É necessário que se atente à repercussão geral. E como é que ele vai demonstrar essa repercussão geral? Professor, o que é que eu posso levar em consideração daquilo que seja repercussão geral? O artigo 1035, parágrafo 3º, ele vem dizer quando haverá repercussão geral. Essa daqui é a de plano, olha, contrariou a súmula, tu diz, olha, tem súmula do STF que não está sendo atendida pelo julgador. O julgador inferior, vamos considerar assim, de grau anterior. Ou seja, ele não está obedecendo a ordem que tem, porque a súmula do STF ela tem um efeito vinculante. Então, as decisões têm que ser vinculadas. Se é vinculada, ela desce. Professor, e se não atender isso? O juiz pode não atender e os tribunais podem não atender. Quando chega na área dos tribunais, seja ele tribunal de segundo grau, que são os tribunais regionais. Quais são, professores? Tribunais regionais. Tribunais regionais é o Tribunal de Justiça do Estado e do Distrito Federal, e os tribunais regionais federais,
Esses são tribunais básicos, são tribunal dentro de uma determinada circunscrição. Eles não são considerados superiores porque ele não atinge todo o território nacional, como são os tribunais superiores. Professor, então quer dizer que quando eles contrariam, eu posso entrar diretamente com recurso extraordinário, não tem que esgotar primeiro o RESP? Lógico que não, porque o RESP ele tem uma finalidade. E qual é a finalidade do RESP? A finalidade do RESP é outra. A finalidade do RESP é norma infraconstitucional. Não tem hierarquia, quer dizer que não há supressão de instância se eu entro com recurso extraordinário e não entro com o RESP? Não, porque o RESP, previsão no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. Recurso extraordinário, previsão no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. São diferentes as matérias e elas não se comunicam. Ah, então quer dizer que do mesmo recurso, se houver afronta a norma infraconstitucional e a norma constitucional, eu vou entrar com dois recursos ao mesmo tempo, tanto recurso extraordinário como recurso especial? Exatamente. Eu não tenho que esperar? Não. Se você esperar, aquele acordo transitou em julgado com 15 dias da publicação e você não vai poder entrar mais com recurso extraordinário. Salvo se a decisão do STJ, quando você subir para o RESP, analisar o RESP, ela afrontar também a Constituição Federal. Aí você vai direto no acordo do STJ, não volta mais para o acordo dos tribunais regionais. Tranquilo? Explicado? Ou seja, se um tribunal regional, um tribunal de segundo grau, afronta a Constituição, eu entro diretamente com recurso extraordinário que vai para o STF. Precisa entrar com RESP? Não, não precisa entrar com RESP. Só entro com RESP se também afrontar uma norma infraconstitucional. E se afrontar os dois, entro com os dois recursos ao mesmo tempo. Professor, então, qual seria a formalidade? Só ver o artigo 1029, que ele é bem claro. O recurso extraordinário, nos casos previstos na Constituição Federal. Professor, quais são os casos previstos na Constituição Federal? O legislador quis dizer hipóteses jurídicas que estão previstas no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. Ele disse, serão interpostos perante o presidente do tribunal recorrido. Professor, que é um tribunal recorrido? Olha, se eu tenho o STF, que é Supremo, e há uma violação em segundo grau ou há uma violação em terceiro grau, se a violação é em segundo grau, o tribunal recorrido é o tribunal de segundo grau. Se a violação ocorre em terceiro grau, é lógico que é os tribunais superiores. Então eu tenho que saber aonde aconteceu a violação. E dependendo de onde aconteceu a violação, definida onde aconteceu a violação da norma constitucional, eu vou fazer o endereçamento. Se for em segundo grau, eu vou dirigir para o segundo grau. Se a violação acontecer em terceiro grau, eu vou dirigir o meu recurso extraordinário para o tribunal que causou a violação. Por isso, chamado de tribunal recorrido. Eu vou recorrer contra a decisão daquele tribunal. Deve conter 3 elementos básicos. Quais são, professor? Fato e do direito. Lembrando, professor, tem toda uma regrinha para montar esses direitos e esses fatos? Sim. Eu tenho que trazer a síntese da decisão, tenho que falar que já foi pré-questionado, dizer como é que foi pré-questionado, e tenho que também trazer a repercussão geral. Professor, isso tudo está onde? Está aqui no artigo de direito. Professor, eu tenho que trazer o pré-questionamento, nós acabamos de ver o artigo 1035 que existe. Professor, eu tenho que falar que eu fiz o pré-questionamento em embargos, e eu vou comunicar que eu fiz o pré-questionamento que está ok, que está em tal evento processual, se for eletrônico, ou se está em tais folhas, em tais páginas. Isso ajuda na hora da admissibilidade, porque se são 15, 20, 30 recorrentes, cada um tem que ter feito os seus embargos. Então fica difícil em que folha, em que evento está o embargo de cada um. Então eu vou lá no meu recurso extraordinário dizendo os meus embargos
que com os fins de pré-questionamentos estão nas folhas tais ou no evento processual tal. Folha quando é físico e evento processual quando ele é eletrônico. Dentro, depois disso, professor, eu tenho que demonstrar o cabimento? Tem. Por quê, professor? Eu vou ter que abrir um tópico para dizer do cabimento, por causa do artigo 102, que nós acabamos de ver. 102 existe várias hipóteses de cabimento. Eu não vou simplesmente, genericamente, chegar para o desembargador e dizer, olha, eu quero um recurso, estou entrando com recurso extraordinário. Ele vai montar, meu filho, qual é o cabimento? Eu tenho 4 hipóteses de cabimento e eu tenho que definir para o tribunal, para o relator que vai fazer teu juízo de admissibilidade desse teu recurso, qual é o cabimento que está utilizando. Está contrariando o quê? Em que forma está contrariando a Constituição Federal? Se é uma inconstitucionalidade de lei federal, uma inconstitucionalidade num ato do governo, ou algo que está contrariando a Constituição Federal, eu tenho que deixar e apontar bem claro para o relator, para que ele possa, verificando aquilo ali, dizer, beleza, vou receber o teu recurso especial, porque o cabimento é plausível. O que você está alegando tem cabimento na Constituição Federal. Portanto, o cabimento, ele é necessário. Professor, nós já falamos das razões e vamos depois falar novamente, porque as razões são os motivos que eu quero a reforma. Quais o motivo? Como está contrariando a Constituição Federal? Eu vou desenhar através de umas argumentações jurídicas. E não posso esquecer também de fazer o pedido de reforma da decisão, que é, diante do exposto, requer a reforma da decisão por ser a mais pura e lídima justiça. Isso são elementos mínimos que deverão conter o recurso extraordinário. Professor, o recurso extraordinário cabe contra razões? Sim. Olha só. Aqui vamos fazer de conta que quem violou foi o terceiro grau, foi o STJ, que nós estamos em matéria civil, então vamos trabalhar com o STJ. O único tribunal superior que trata das questões cíveis é o STJ. Outro tribunal não trata de questões cíveis. Um trata sobre questões militares, outro trata de questões eleitorais e outro trata de questões trabalhistas. Então, o STJ é o único que vai tratar de questões cíveis. Então, vamos lá. O STJ, os ministros, deram um acórdão que contraria a Constituição Federal. Pré-questiona com quem? Professor, primeiro pré-questiona com os embargos de declaração para fim de pré-questionamento previsto no artigo 1025. Então, beleza. Pré-questiono, vou trazer quais são as matérias. Eu vou dizer matéria A, B e C. Quando eu vou questionar essa matéria no recurso extraordinário, eu tenho que trazer essas matérias que eu já questionei. Eu posso criar a D? Não. Professor, mas se eu colocar assim mesmo, vou dar uma de João sem braço. Coloca. Ele vai dizer que não vai receber em relação ao D, porque não foi questionado em terceiro grau. Ele só vai analisar aquelas matérias que você pré-questionou anteriormente, atendendo à legislação conforme o artigo 1025. Professor, questionei 3 matérias, depois o tribunal não reformou, trouxe outro assunto. Eu posso pré-questionar novamente em relação a esse novo assunto que ele trouxe? Novos embargos de pré-questionamento em relação a essa matéria. Senhora, tinha 3, ele mantém, na viola mais ainda, você traga a terceira matéria. Não, eu só preciso de 11 embargos? Sim, mas lembra, há matérias embargadas, pré-questionadas, que serão analisadas em grau superior, em grau excelso, no STF. Porque ele vai dizer a outra matéria, você não pré-questionou. Mas veio de uma outra decisão, então pré-questione essa nova decisão. Se ele reformou a decisão e trouxe outra violação, questione novo pré-questionamento em cima dessa nova violação. De modo que, se a matéria não for pré-questionada, o STF não vai acatar, não vai admitir, não vai aceitar receber o recurso.
Professor, vimos aqui no terceiro grau, também pode haver a violação em segundo grau? Exatamente. E o recurso extraordinário vai direto para o STF. Ele não passa para pelo STJ, vai direto para o STF, salvo se houver interposição dos dois recursos ao mesmo tempo. Então, vai tudo para o STJ e não segue direto para o STF. Acompanhe o processo. E é o STJ que vai analisar, de acordo com o juiz de admissibilidade do seu RESP, ele vai dizer: a matéria fica prejudicada porque tem violação principal ao recurso extraordinário. Por mais que eu julgue em terceiro grau, a decisão vai ser reformada por causa de violação latente à Constituição Federal. Então, ele já encaminha automaticamente para não perder tempo e ganhar e atender o princípio da celeridade e economia processual. Todo mundo quer um processo rápido, então não vai perder tempo julgando uma coisa que tem uma violação a um preceito constitucional que fulmina todo o processo. Seria falta de bom senso fazer isso. Por isso que o STJ, vendo isso daí, já manda automaticamente, recebe e já encaminha diretamente ao STF. Se o STF falar: olha, eu não vejo matéria de anulação do acórdão por causa de matérias constitucionais, volta para o STJ para que ele analise as matérias infraconstitucionais. Então vamos lá, recurso do acórdão. É lógico, vai ser a apresentação do recurso extraordinário e esse recurso extraordinário será distribuído. Houve aqui um erro de digitação por parte do estagiário. Brincadeira, houve um erro de digitação aqui. É recurso extraordinário. Então, a distribuição, porque segue a mesma regra do recurso especial. Há uma distribuição do recurso especial ou recurso extraordinário. A outra parte vai fazer as contrarrazões e vai fazer o que? O juízo de admissibilidade. Professor, o que é feito nesse juízo de admissibilidade? A pessoa que está recebendo o primeiro juízo de admissibilidade, ele é feito no próprio tribunal recorrido. É recebido na própria secretaria? Sim. E é o próprio tribunal recorrido que faz esse juízo de admissibilidade. Inclusive, é ele que manda intimar o recorrido, a parte contrária que teve vitória no acórdão, para que ele apresente as contrarrazões. E ele pode negar seguimento, simplesmente trancar o recurso extraordinário, negar seguimento ao recurso extraordinário, se ele perceber que o recurso extraordinário não tem possibilidade de seguir, está sedimentado em cima de uma jurisprudência recente do STF, que seja pacificada ou numa súmula. Então, por que mandar o processo subir? E mesmo também o próprio STF, ele já diz o julgamento onde ele reconhece, não reconhece a repercussão geral. A pessoa entra com recurso em cima de uma matéria que o próprio STF já entendeu que ali não é entendido como repercussão geral, que já foi julgado em outros casos similares. Então, não há necessidade de encaminhar, porque você já sabe que falta um elemento principal. Qual é? A repercussão geral. Se não tem repercussão geral, o recurso não será analisado. E se é o próprio tribunal que já julgou um caso parecido, dizendo que ali não tem, que não entende haver repercussão geral em determinado assunto, não adianta apresentar o recurso extraordinário e mesmo que suba, só vai perder tempo para o relator do processo, no segundo juiz de admissibilidade, extinguir o processo porque não aceita a repercussão geral. Então, se não há repercussão geral, o próprio juiz de admissibilidade em primeiro grau, o próprio tribunal recorrido, ele tranca o recurso. Ah, professor, mas trancou o recurso e tem uma dúvida e ele não está querendo, mas eu tenho um entendimento diferente e pode modificar o tribunal. Então entra com teu agravo.
Para quem? Para o próprio tribunal. O que ele vai fazer? Ele vai mandar teu agravo para cima. E se o STF dizer, olha, destranca o recurso, segue para ele e julga aquele recurso. Mas trancou, a única saída que cabe para o recorrente com seu recurso trancado é o agravo em recurso extraordinário. Trancou o recurso extraordinário, você tenta destrancá-lo, fazer o processo fluir através do agravo em recurso extraordinário. Assim mesmo, é a mesma forma do agravo de instrumento, só que agora é agravo em recurso extraordinário. Forma de como se faz? Igual se faz um agravo de instrumento. A única, professor, tem uma diferença? Tem, porque esse daqui comporta a sustentação oral, enquanto que o agravo de instrumento não comporta a sustentação oral. Isso já foi analisado, então, na necessidade de ficar batendo bastante tempo no agravo em recurso extraordinário. Já existe uma aula explicando bem sobre isso. Professor, os embargos de divergência, quando acontece? Quando a decisão de uma turma, de um órgão, ele divergir do julgamento no próprio tribunal, de outro órgão. Ora, se no mesmo tribunal tem julgamento diferente, a mesma matéria sendo julgada de forma diferente, professor, eu vou unificar a decisão de um tribunal através de um recurso ao outro tribunal? Não, isso é em qualquer tribunal. É dentro do próprio tribunal. Professor, se é no julgamento do recurso extraordinário, uma turma está, um órgão, e está divergindo no julgamento de outro órgão, ou seja, a mesma matéria sendo julgada de forma diferente. Eu peço para o pleno, entro com os embargos de diferença e peço que unifique, porque eu não posso chegar ora, qual é o entendimento do tribunal? O tribunal tem dois entendimentos? Não. Se o tribunal passa a ter dois entendimentos, eu tenho uma insegurança jurídica. Ou se tem três entendimentos ou quatro entendimentos. Toda vez que haver divergência, havendo divergência, eu entro com os embargos de divergência. Na admissibilidade, vamos lá, artigo 1031. Professor, há possibilidade de interpor um recurso extraordinário conjunto com recurso especial? Sim. Quando? Quando for acordo de tribunais regionais ou tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Professor, só nesses casos. Quando houver divergência de tribunais regionais e tribunais de justiça. Quando tiver a interposição conjunta, se dará porque haverá afronta à norma constitucional, cujo guardião é o STF, e eu entro com o STJ para corrigir isso, e quando houver afronta à norma infraconstitucional, cujo guardião é o STJ, conforme nós já vimos. Mas lembra, quando for os dois, primeiro vai para o STJ. Se ele achar que a matéria está prejudicada por causa do julgamento do STF, ele encaminha diretamente para o STF para que ele analise logo o recurso extraordinário. Se o STF entender que não há matéria prejudicial, manda de novo ao STJ para que ele julgue aquela sua matéria antes do recurso extraordinário. Professor, qual é a marcha processual que nós já estudamos várias vezes? Saiu um acórdão, eu vou pré-questionar. Pré-questionar do acórdão, mantendo a decisão, entra com recurso extraordinário. A parte contrária vai apresentar as contrarrazões. Depois faz o primeiro juízo de admissibilidade, que é o próprio juízo do tribunal recorrido. Ele vai fazer o juízo de admissibilidade e pode trancar. Se trancar, você destranca através do agravo em recurso extraordinário. Professor, mas se não trancar, ele vai ter que encaminhar ao tribunal. Quando encaminha ao tribunal, ele é registrado no
Aqui eu já estou no STF. Professor, e aqui antes? Eu estou no Tribunal Recorrido. Quem são esses tribunais recorridos? Terceiro grau pode ser o STJ. E em segundo grau pode ser os tribunais regionais, tanto TJ como os tribunais regionais federais. Então, nessa primeira parte aqui, eu vou fazer tão somente o primeiro juízo de admissibilidade, preparar o processo, deixar o processo redondo para que ele possa ser julgado com mais facilidade no STF. Protocolado, vai ser distribuído a um relator, distribuído uma turma, depois a um relator. O relator vai fazer o juízo de admissibilidade. Admitindo, ele vai designar, vai fazer o voto, vai pedir para designar julgamento, marcado a sessão de julgamento. Na sessão de julgamento, primeiro começa a leitura do relatório, depois começa a sustentação das partes e do MP, e por fim vem a leitura do voto do relator e o voto dos outros julgadores, que podem ser 2 ou mais, dependendo do tipo do julgamento. E ao final da sessão de julgamento, eu tenho um acórdão. Esse acórdão pode ser recorrido. Professor, recurso do STF só pode ser embargável, não pode ser recorrido. Mas embargar não é recorrer? Sim, você só embarga para tirar omissões, contradições, e ele não cabe mais um recurso propriamente dito de outra instância, não vai ser analisado em outro grau jurisdicional, porque o STF é o grau jurisdicional máximo. Passou os 15 dias, não cabendo mais recurso, começa a fase de cumprimento de sentença. Cabe sustentação oral? Sim. Qual o prazo? 15 minutos, sustentação oral para o recorrente, recorrido, MP como fiscal, como ordem fiscal. Ele pode ser tanto como parte, como como fiscal da ordem jurídica. Doutores, eu deixei algumas súmulas para vocês darem uma olhada, que é sempre bom, que não adianta ficar lendo numa aula, numa videoaula, porque isso vocês podem ver, porque terão um material que logo no início dá um endereço do site onde vocês pegam esse material. E para quem é acadêmico da Faculdade Catedral, no próprio aluno virtual, você pode acessar lá o material em PDF, o material que foi utilizado para fazer essa videoaula. Vamos agora então para as formalidades do recurso, que é aquela do artigo 1029, que nós vimos de forma rápida lá atrás. O endereçamento. Professor, para quem eu vou endereçar? Para o tribunal que causou a decisão errada. Quem pronunciou a decisão errada, ou seja, que você considera errada, que você quer recorrer, por isso que é chamado tribunal recorrido, tribunal do qual você quer recorrer. Se é um tribunal regional, você vai endereçar ao desembargador presidente. Professor, e se for o Tribunal Superior, o STJ, aí eu vou botar ministro presidente. Quem seria o recorrente? Aquele que não está contente com a decisão que foi dada. Professor, por que tem folha de interposição? Porque o artigo 1029 diz que o recurso será apresentado perante o tribunal recorrido. Mas quem é o competente para analisar? O STF. Então, eu não vou interpor recurso perante o STF. Eu vou interpor recurso perante o tribunal recorrido, seja ele em segundo grau ou seja ele em terceiro grau. Perante esses tribunais de terceiro grau, que nós chamamos de tribunais superiores, é que eu vou apresentar o recurso extraordinário. Então, ele tem uma parte chamada folha de interposição, ou folha de encaminhamento, ou folha de rosto. E a segunda parte do recurso é chamada de razões do recurso.
Então, professor, eu sou obrigado a endereçar novamente ao ministro presidente do STF? Não sou obrigado, porque aqui eu já peço que seja encaminhada à corte competente, a excelsa corte, ou boto só corte competente. No exame de ordem não há como tirar ponto, porque a corte competente, se eu apresento perante o desembargador, é a corte competente, só pode ser a excelsa corte, o STF, que eu estou trabalhando com recurso extraordinário. Então não há necessidade, não, você faz se desejar. Não existe essa obrigação na legislação. A legislação diz que o recurso tem que ser interposto perante o tribunal recorrido. E você colocou o endereçamento correto. É lógico que as razões vai para o tribunal competente. Quem encaminha é quem recebeu o teu recurso, ele vai encaminhar. Preciso fazer as saudações? Doutores, é uma questão de educação. Saudação é uma questão de educação, não se discute. Professor, mas se eu não quiser fazer, não faz. Simplesmente não faz. Tem obrigação na lei? A lei diz que as partes têm que ser urbanas. Princípio da urbanidade, princípio do respeito. Ah, então preciso fazer todas essas saudações? Também não. Aqui foi feito as saudações respeitando a ordem do processo nos tribunais. Quem conhece a ordem dos processos nos tribunais sabe que ele vai passar, primeiramente, eu encaminho ao presidente, que eu posso colocar aqui, ó, do egrégio. E se eu colocar egrégio aqui, eu não preciso saudar de novo aqui. Professor, qual da turma vai ser distribuído para uma turma e dentro dessa turma vai ser nomeado um relator. Professor, então eu posso colocar qual da turma e nobre relator. Beleza. Todos da turma vão trabalhar? Não, via de regra, só o relator e mais 2 julgadores. Pode ser que tenha mais julgadores. Caso de houver uma divergência do voto do relator, e o voto divergente ganhar, é lógico que vai chamar outros jogadores em números ímpares para poder manter a maioria dos votos. Então, há a possibilidade disso acontecer, há uma possibilidade disso acontecer. Então, por isso, sauda logo toda a turma. Mas se não quiser, não sauda. Professor, e depois, por que ínclitos jogadores? Porque depois do relator, outros, no mínimo 2 jogadores, vão julgar. E eles não são chamados de relatores, eles são chamados de julgadores. Mas eles fazem parte da turma e fazem parte da corte por inteiro. Se for para um pleno, esse teu julgamento, tu já está saudando aqui a corte por completo no nome do presidente. Então vamos para as preliminares. O recurso tem preliminares, sim. Então vamos lá. Primeira, tempestividade. Eu só vou falar tempestividade se houver aquela regra do artigo 1003, parágrafo 6º. Qual seria, professor? Feriado local. Se não tem feriado local, não há necessidade de se fazer tempestividade. Tempestividade só para indicar a existência de feriado local. O cabimento eu tenho. É obrigado ter o cabimento? Sim. Eu não preciso colocar aquela interposição com fulcro no artigo. Isso é perda de tempo, é um pouco ultrapassado. Você tem um lugar certo para colocar do cabimento. Lá no do cabimento você explica o que aquelas normas violam, como violam a Constituição, como é que ela se dá a violação, qual tipo de enquadramento, se foi violação, se é ato do governo. Qual é o cabimento que você vai trazer? Você traz o artigo 102, analisa e diz, olha, aquela violação encaixa na linha A, B, C ou D. Nunca vai ser em todas ao mesmo tempo, vai ser uma ou outra. A, B, C, D, elas são mutuamente excludentes. Preparo. Professor, preciso fazer do preparo? Que eu coloquei as custas que estão todas... Não, não há necessidade porque vai ser feito isso. Assim como acontece na contagem do tempo, que ela vai ter que ser feita, mesmo que tu diz, tá tempestivo.
Ninguém vai acreditar nisso. O tribunal mesmo, o relator, ele vai fazer a contagem do prazo. Então, se tiver um feriado local, aí eu aviso, ó, tem um feriado local. Quando tu fizer a tua contagem do prazo, não se esqueça desse feriado local. E me devolve esse dia aqui. Outra em relação ao preparo. Preparo eu só vou fazer se for beneficiário da justiça gratuita, porque se tu não é beneficiário da justiça gratuita, tuas custas têm que estar nos autos. Tu diz, olha, eu tô com as custas nos autos, não está nos autos? Então, o que é que o relator vai fazer? Vai verificar se tu realmente pagastes a custas processuais. Caso que não tenha pago, ele vai pedir para você completar no prazo de 5 dias, artigo 932, parágrafo único. E se tu não o fizer, ele vai simplesmente trancar o teu recurso por falta de preparo e vai aplicar a deserção. Quando tranca, te aplica a deserção. É o que diz o artigo 1007, que nós já vimos em vários recursos que nós já estudamos. Professor, pré-questionamento quer dizer que eu vou pré-questionar a matéria de novo? Lógico que não. Porque se o pré-questionamento é mesmo questionamento que você vai falar aqui sobre a violação da norma constitucional, é lógico que o pré-questionamento é você apontar aonde está o teu pré-questionamento. Ah, professor, eu fiz através dos embargos de declaração, só pode ser feito através dos embargos, mas eu vou apontar para o relator qual é a página certinha que está o meu pré-questionamento. Então diz, olha, a matéria já foi pré-questionada. E a prova desse pré-questionamento, da existência desse pré-questionamento, está lá nos meus embargos. Professor, eles vão analisar os embargos? Lógico que vão ter que analisar os embargos, porque eles só podem aceitar aqui a matéria que foi pré-questionada. Professor, mas se eu não pré-questionei nada, teu recurso não será recebido por falta de requisito essencial, que é o pré-questionamento. Mas, professor, o artigo 1029 não fala de pré-questionamento, mas o artigo 1025 fala do pré-questionamento. Professor, eu tenho que falar da repercussão geral? Sim. Está no artigo 1035, está no artigo 102 da Constituição Federal, que exige que você explique a repercussão geral. E isso eu faço em uma lauda? Lógico que não. Via de regra, quando há a repercussão geral, você vai ter que trazer toda a tua história para mostrar que aquilo ali, se não for modificado, ele vai trazer insegurança, vai trazer prejuízos e vai gerar uma insegurança, seja econômica, seja financeira, seja política, seja social. Então, você tem que demonstrar qual é essa repercussão geral. E não adianta falar uma repercussão geral genérica, porque também não será recebido. Vai entender que não há repercussão geral. Então, explique. O ideal é explicar. Eu preciso fazer a síntese dos autos? Olha, o processo passou pela uma petição inicial, teve uma contestação, teve uma apelação, não sei quantos agravos, não sei quantos embargos. Então, é melhor você fazer uma síntese processual, sim. Facilita para você, facilita para o julgador. Se você fizer uma cronologia apontando os locais onde é que estão cada ato processual que é importante para análise. E talvez documentos que não foram analisados devidamente, que estão nos autos, mas que não foram analisados, que passou omisso. Então você vai lá e dá documento esse que passou pela outra aqui, ignorado, tem analisado, mas ignorado, mas que dá o teu direito. Então faça essa síntese dos autos, trazendo cada um desses elementos, porque você na sua fundamentação jurídica de como aconteceu a violação da norma constitucional, você vai trabalhando com esses elementos. Então é sempre bom trazer a síntese dos autos. Professor, síntese do acórdão recorrido é síntese. Tem muitas pessoas que estão fazendo Ctrl+C, Ctrl+V e já está havendo decisões no sentido de não aceitar. Ali é síntese. Qual é o ponto do acórdão que você está descontente? Então, destaca. Na violação, olha aqui, aqui você destacou. Qual é o ponto que você discorda do acórdão? Só destaque aqueles pontos. Quando você vir aqui, você vai dizer aqui, ó, na fundamentação jurídica, como aquele ponto está violando. Aqui você destaca o ponto que você quer trabalhar.
vai lá e destaca todos aqueles pontos, só em cima daquilo que você quer trabalhar. Não é em cima de todo o acórdão, é naqueles pontos que você quer trabalhar. Então você vai lá e faz o destaque e depois você faz uma análise, um confrontamento com a legislação. É como se você fizesse um enquadramento jurídico. Olha, a norma não se enquadra nessa decisão. Esse ponto de vista, ele afronta a Constituição Federal de diversas formas. E, por fim, tem os pedidos, que é uma coisa bem mais simples hoje em dia, em recurso. Basta dizer que quer a reforma da decisão por ser a mais pura e lídima justiça. E nós finalizamos o nosso recurso extraordinário.